palavra, o tema é reafirmando nossa aliança com Cristo. Hoje é domingo de ceia. Nós, como igreja, nós sempre celebramos a ceia no segundo domingo de cada mês. E quando falamos de ceia, uma das frases mais enigmáticas e essenciais é aquela que Jesus disse: façam isso em memória de mim. E agora, por que então fazemos isso? E o que devemos então lembrar? Um memorial, ele é um marco. Você vai ver isso sendo feito muitas vezes nas Escrituras lá no Antigo Testamento. Quando Josué passou pelo rio e o rio se abriu, o rio Jordão se abriu, eles colocaram também ali um memorial, marcando para que vocês se lembrem o que aconteceu aqui. Para que vocês se lembrem que vocês estão servindo a um Deus que ama você, que cuida de você. O ser humano tende a se esquecer das coisas muito rapidamente. As pessoas se esquecem, passa anos e anos e logo você se esquece. Eu um dia irei partir e talvez a segunda, a terceira, a quarta, talvez a quinta geração se esquecerá de mim. Isso acontecerá com você também. Mas Deus é tão maravilhoso e Cristo veio e Ele disse essas palavras: façam isso em memória de mim. Então esse ato de celebrar a ceia não pode ser um ato de tristeza, mas sim de alegria. Mas ao mesmo tempo com o coração cheio, mas absolutamente cheio de gratidão. A ceia do Senhor é um memorial que Cristo instituiu para que a igreja se lembre de que você foi livre e liberto por Ele. A celebração da ceia é um ato de homens e mulheres que foram livres das cadeias do pecado. Quando o povo saiu do Egito, conduzido por Moisés, e é claro, com a mão poderosa de Deus, quando eles estavam no Egito, eles não tinham razão nenhuma de celebrar. Eles não tinham razão nenhuma de se alegrar, eles estavam presos, estavam cativos, debaixo de uma tirania egípcia e debaixo de chicotes e trabalhos forçados. Mas Deus não se esqueceu do seu povo. E Moisés, como uma representação de Cristo, ele vem, conduz o povo à liberdade. E quando chega e passa o mar, e chega no momento de jornada para a terra prometida, Miriam, a irmã de Moisés, canta uma canção de celebração, uma canção de liberdade. Estamos livres do jugo da tirania egípcia. E a ceia é justamente isso, é como eu chegando a esse lado do mar e olhando todo aquele povo que nos aprisionava e agora figuramente como a figura do pecado, nós agora em Cristo somos livres. Você não tem mais razão nenhuma em Jesus para andar entristecido, você não tem mais razão nenhuma para andar cabisbaixo com semblante de derrotado. Jesus disse que você e eu somos mais que vencedores nele, aleluia, nós somos vencedores. Ele colocou em nós o espírito de vida e o espírito de ousadia e não de medo ou de covardia. Você é um vencedor em Cristo Jesus, não pelos seus méritos, não porque você é o queridinho de Deus, não é isso, porque nós não somos queridinhos de Deus, mas na verdade nós somos pessoas que estavam longe, os nossos pecados nos distanciavam da presença. Mas Cristo veio para dizer: eu vim resgatar vocês, por amor a vocês. Nós não merecíamos nada, mas mesmo assim, Ele nos deu tudo. Ele deu tudo, a sua própria vida na cruz, para que eu e você venhamos a ter vida, e vida em abundância. O pecado que me escravizava, o pecado que condenava você, o pecado que colocava você em uma prisão, e as pessoas tendem a pensar: mas que prisão, eu estou vivendo uma vida maravilhosa, curtindo a vida adoidado, vida louca. É o que Jesus disse, é o caminho largo que no final conduz à morte e à perdição. Mas Jesus veio para fazer e construir, Deus veio para construir um novo caminho. E esse caminho é um só, que é quem? Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode se achegar ao Pai se não for por Ele. Ele disse isso. Então o caminho é Cristo.
Ele é o que nos conduz à vida. E é nele que recebemos essa liberdade e alegria. Então, a celebração, esse memorial, é eu reafirmar a aliança que eu fiz com Ele. E a aliança que você fez naquele dia, e aí você sabe da sua história, aquele dia que você teve um encontro com Cristo. Eu costumo assistir muito o podcast do Jesuscope, o Douglas Gonçalves, e todos os entrevistados que chegam lá, a primeira pergunta que ele faz, antes de começar todo o desenrolar da conversa, ele faz assim: conte para mim, por favor, qual é a sua história de conversão. Conte para mim como Jesus te encontrou. Quais foram as transformações de Jesus em sua vida? Um cristão, alguém que entende e entendeu a graça, não consegue ficar mudo. Não pode ser uma coisa, eu simplesmente fui para a igreja e agora estou lá. Não. O encontro com Jesus é o encontro mais poderoso e transformador da sua vida. Ele não pode ser uma coisa rotineira, como simplesmente você ir em um shopping ou comprar uma pizza. O encontro com Jesus te trouxe vida, liberdade, escreveu o seu nome no livro da vida, te dando acesso ao Deus. Esse encontro precisa ser um encontro mais marcante, um memorial na sua história. Se você não sabe explicar o dia do seu encontro com Cristo, alguma coisa está errado. Talvez você só se convenceu do Evangelho e não se converteu do Evangelho de verdade. Você não pode ser convencido, dizer, não, sim, isso é algo bom, esse caminho é legal e por isso eu estou seguindo. Não, você não pode ser convencido por Ele, você tem que ser transformado por Ele, transformado pela sua graça, transformado de dentro para fora. É um marco em nossa vida, o ato de conversão. Então, quando você celebrar e reafirmar essa aliança, é para você lembrar aquele dia que você se encontrou com Cristo. Que na verdade, aquele dia que Cristo te encontrou. O meu encontro foi no dia 6 de dezembro de 1998, no Rio de Janeiro, no domingo de chuva. Foi tão marcante que eu lembro até a roupa que eu usava. Foi glorioso, poderoso para a minha vida. Foi transformador. Poderosamente me mudando de dentro para fora, e não só a mim, mas também toda a minha história e a minha família. Eu louvo a Deus pelo Evangelho alcançar a história da minha família, e eu também já oro, não só pelo meu filho, pelos meus filhos, mas que os filhos dos meus filhos sejam alcançados por essa poderosa mensagem da cruz, que é o Evangelho poderoso e transformador. Lembre aí qual é o dia da aliança que você fez com Cristo. Lembre aí o dia que você se encontrou com Ele. Esse dia foi marcante, foi transformador. A sua vida mudou com esse encontro. Não é possível porque Jesus, o Rei da Glória, todos aqueles nas Escrituras, todos nas Escrituras que se encontraram com Cristo, não se ficaram do mesmo jeito depois. Não ficaram do mesmo jeito. Eles ficaram diferentes, ficaram transformados, porque Jesus transforma o ser de todo aquele que se encontra com Ele de verdade. Deus não chama as pessoas para ser religiosos de igreja. Não. Deus não quer simplesmente, claro que estar em igreja como comunidade é muito bom, isso é de Deus. Mas Deus não chama simplesmente membros de igreja. Deus chama quem o quê? Os verdadeiros adoradores, que adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Aleluia! E isso em qualquer lugar. Aleluia, Pai. Que você nessa noite possa reafirmar essa aliança que te libertou através da ceia do Senhor. Eu quero ler o texto com você de Lucas 22. Vamos lá para o texto. Lucas 22 vai ser projetado aqui, não se preocupe, tá bom? Isso assim a gente consegue, porque como eu sei que os irmãos podem estar olhando com relação à luz, mas lembre-se, cada um tem uma versão diferente. Às vezes eu vou ler uma versão que vai ser diferente da sua. Então, eu sei que você lê a Bíblia em casa. Então, que você leia mesmo, estude sua Bíblia em casa. Mas nós vamos projetar aqui para a gente que possa caminhar no mesmo sentido. Pode colocar para mim, por favor. Lucas
22, de 17 a 20, nós vamos ler o texto base dessa noite. Diz assim: então tomou um cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois disse: tomem isto e partilhem entre vocês, pois não beberei vinho outra vez até que venha o reino de Deus. Tomou o pão e agradeceu a Deus, depois partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: este é o meu corpo entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Esse é um texto base para nós caminharmos. E eu quero falar rapidamente com você 3 pontos para poder você celebrar essa ceia e reafirmar essa aliança que você fez com Ele. E se você está aqui e de repente você já vem na igreja por muito tempo, mas você ainda não fez essa aliança com Ele, você ainda não se entregou, você ainda não abriu seu coração, você ainda tem muitas reservas. A melhor decisão da minha vida foi Cristo. A segunda foi aceitar essa mulher como minha esposa, claro. Ela me aceitou, na verdade. O casamento é uma das decisões mais importantes que você toma. Mas a principal, e a dela também eu sei, é quando você encontra Jesus Cristo. Então, primeiramente, para você celebrar a ceia da forma correta, eu quero que você lembre o sacrifício de Cristo na cruz. Lembre-se do sacrifício de Cristo na cruz. Eu quero ler outro texto para você. Isaías 53, versículo de 3 a 5. Vamos lá? Diz assim: Jesus foi desprezado e rejeitado. Olha só, meus irmãos. Jesus foi desprezado e rejeitado. Homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para Ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que Ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre Ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas Ele foi ferido por causa da nossa rebeldia e esmagado por causa dos nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados, e recebeu açoites para que fôssemos curados. Aleluia! Hoje é dia dos pais, como falamos no início. E muitas vezes somos lembrados somente neste dia, né, papai? Às vezes somos lembrados nesse dia, o valor do papai, só no dia dos pais. Mas a Deus e ao sacrifício de Cristo na cruz precisa estar no seu semblante, no seu coração, todos os dias da sua vida. Porque Ele foi açoitado e Ele foi rejeitado para que eu e você fôssemos restaurados. Ele recebeu açoites para que eu e você fôssemos curados. Você não tem razão para andar de novo enfermo na sua alma, porque Cristo já sofreu. Você não precisa sofrer em sua alma, porque Ele já sofreu. Ele já pagou o preço na cruz. E eu fui sarado pelo sangue e pelas pisaduras, pelo castigo que lhe foi infligido. Ele morreu por mim, Ele morreu por você, para que possamos ter vida e vida em abundância. Você recebeu de Deus um presente de amor, então seja grato todos os dias da sua vida. O que nos leva, nesse primeiro ponto, de lembrar o sacrifício de Jesus, é que todos os dias, quando eu me levanto, eu não levanto dizendo: mais um dia, ó céus, ó vida. Quem se lembra desse personagem? Isso é antigo, tá?
Os pessoas mais novos não entendem isso aí que eu falo. Você não foi chamado para viver uma vida de reclamação, de murmuração. Você deve olhar para todos os dias de manhã e você tem que estar na sua mente o seguinte: Cristo morreu por mim para que eu fosse sarado e curado. Então quando eu levanto, eu já levanto com um coração agradecido. O lembrar do sacrifício de Jesus gera em nós um coração agradecido por um presente de amor dado a mim e a você sem merecer, um presente poderoso que nos transformou. Ele nos leva então a um coração agradecido. Eu olho pela manhã e digo: obrigado, Jesus, é mais um dia, é mais uma manhã. Obrigado porque o seu amor me alcançou, a sua graça veio sobre mim. Obrigado porque o Senhor morreu na cruz para me libertar, para me sarar, para me restaurar. Aí eu lembro também que ele disse: ô filho, eu não só fiz isso, mas eu agora te chamo de filho. Você é meu filho, você é herdeiro comigo e co-herdeiro dos céus. As promessas de Deus e as promessas dos céus estão sobre você. Você pode levantar nesta manhã com confiança, porque Deus está contigo ao seu lado. Lembre-se disso, você não está só. Então levante-se todos os dias pela manhã, agradeça a Deus, sabendo que Ele está contigo e que Ele te ama e que você não está só. Mesmo nos momentos mais sombrios da sua história. Falamos isso domingo passado. O Salmos 23 justamente nos lembra que dias maus, dias sombrios podem se chegar a você e eu, que somos os filhos de Deus. Mas lembre-se, você não caminhará sozinho. Ele com mão forte andará com você, protegendo a sua vida de todo o mal, de toda cilada de Satanás, de todos os problemas que possam querer te destruir. Ele te guardará com mão forte e te conduzirá à vitória. Aleluia! Aleluia! Não declare derrotas em sua vida, declare as palavras de Deus, porque as palavras de Deus é espírito e vida para você. As palavras de Deus é bênção na sua vida. Então sempre declare: eu sou mais que vencedor. Obrigado pelo seu sacrifício. Obrigado porque sou seu filho. Obrigado pela liberdade que o Senhor me deu. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. O segundo ponto para nós refletirmos é que esse momento de ceia também é um momento de autoanálise. Você precisa examinar o seu coração. Lembre-se, Jesus alcançou você. Você não merecia, eu não merecia. Ele te libertou, te salvou, te deu novas vestes. Quando eu falo novas vestes, é de forma figurada, tá bom? Metafórica, de forma para dizer que Ele limpou você. Ele te colocou agora com roupas de príncipe diante dEle. Mas ao mesmo tempo, esse momento de ceia é um momento de reflexão, de autoanálise. Ele diz assim, eu quero ler mais um texto com você. 1 Coríntios 11, de 27 a 31, vamos ler? Diz assim: assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente, é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, examinem-se antes de comer do pão e beber do cálice. Pois se comer do pão ou beber do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem para julgamento contra si mesmos. Por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até morrem antes do tempo. Se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa forma. Esse texto vai falar sobre autoanálise, para dizer que esse ato é um ato sério. É um ato sério diante de Deus. A graça que nos alcançou deve gerar em nós um coração agradecido. E ao mesmo tempo, essa graça que nos alcançou e que nos trouxe um coração agradecido deve também nos levar a agir com o outro da mesma forma que Deus agiu comigo. Quando Ele diz aqui
indignamente, deixa eu ler para você o que significa isso, quando ele fala assim: assim, quem come do pão e bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Indignamente significa participar desse momento importantíssimo diante do Senhor, que é uma prática ou estar vivendo uma prática de pecado contra Deus. É você estar ciente de que algo está errado na sua história, que alguma prática está sendo errada, que vai contra as Escrituras, e você continua a praticar porque você acha que isso não tem problema nenhum. E isso é de forma beber e participar indignamente. O pecado não pode ser uma regra quebrada. Ai, pequei, foi uma regrinha, então agora ajoelho no milho, sei lá, fica tantos dias fazendo jejum. Não, não é isso, irmãos. Pecar não é quebrar uma lei ou uma regrinha. Pecar contra Deus, essa é a consciência de um filho. Essa é a consciência do sacrifício de Cristo na cruz. Quando ele diz isso, pecar deve transformar você em uma tristeza tão profunda, porque o pecado é como se você estivesse cuspindo na cruz. É como se você estivesse falando: o que o Senhor fez na cruz para mim, não valeu de nada. Irmãos, que peso, que terrível é isso. O que ele está dizendo que é, quando nós pecamos, quando nós deliberadamente vivemos para os nossos pecados, os nossos prazeres, nós estamos cuspindo na cruz. O pecado não é somente quebrar uma regrinha, é uma ofensa diante do seu Pai Celestial. Deus, ele se entristece quando nós, de forma rebelde e egocêntrica, pecamos deliberadamente contra Ele. Mas se você tiver essa consciência, e neste momento, se você entender que há algo em seu coração que precisa de transformação, hoje aqui neste lugar não é lugar de condenação, é lugar de restauração e de comunhão e de perdão. Lá em 1 João já disse que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de quê? De toda, absolutamente toda injustiça. Então não participe desse momento glorioso se o seu coração estiver em pecado. Aí você pode pensar: ok, já entendi o que o pastor disse, então quando o irmão passar eu nem vou pegar o negócio. Aí você está cometendo dois erros. Você está entendendo que está em pecado e vai sair daqui em pecado. E a morte pode te alcançar. O convite da ceia, o convite da mesa é: arrependa-se agora. Quais áreas da sua vida precisam de arrependimento e transformação? Há algo que você precisa confessar hoje? E eu quero que você, neste momento agora, eu não terminei a mensagem ainda, mas eu quero te dar esse tempo para isso. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos agora, neste momento. E que o Espírito Santo agora possa mostrar para você, se caso tiver algo errado aí. Que o Espírito de Deus possa agora mostrar ao seu coração se tiver alguma coisa errada, sujeira guardada no seu coração. Liberte-se disso agora em nome de Jesus. Você está em um ambiente de amor, você está em um ambiente familiar, você está em um ambiente de graça e de amor. Aqui não é lugar de condenação, aqui é lugar de vida e vida transbordante e de amor e de libertação. Hoje é dia de você abandonar o pecado, de você se arrepender e a reafirmar essa aliança que você fez com Cristo no início da sua jornada. Eu me arrependo, Senhor. Essa é a palavra para você agora. Eu me arrependo, Senhor. Você pode estar buscando e talvez você possa: não fiz nada de grave. Mas pense também que deixar de fazer o que é para fazer também é um pecado. Se você sabe o que tem que fazer diante de Deus e você não está fazendo por algum motivo, porque você está colocando outras coisas na frente da prioridade do reino, isso também é um pecado. Então comece a falar: Senhor, perdoa, que eu possa, Senhor, vivenciar plenamente para Ti, que eu possa confirmar, Pai, a aliança que eu tenho contigo, em nome de Jesus. Deixa eu continuar aqui.
Esse é o primeiro ponto, mas o segundo no texto vai dizer assim: antes de comer o pão e beber do cálice, pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo, comem e bebem para julgamento contra si próprio. Veja, quando você olha para a cruz, você olha duas direções, certo? Você olha a horizontal e a vertical. A horizontal, né? É isso mesmo, horizontal? Tô certo? De cima? Tá certo, né? De baixo para cima é horizontal, certo? Vertical. Vertical? Obrigado, isso mesmo. Nossa, deu branco agora. Vertical, então, de cima para baixo, ligando Deus a você. É essa conexão de Deus, bota Deus lá na ponta, você aqui embaixo. Entre Deus e você, essa conexão precisa estar limpa, tem que estar livre. É essa conexão, aqui entre você e Deus não pode ter pecados no meio do caminho. Você precisa estar livre de tudo isso. Essa é a primeira parte, isso que é não viver indignamente. Mas essa gratidão e a graça que veio sobre mim, me leva também a amar o meu irmão, da mesma forma como Cristo me amou. Aí entra agora é horizontal, né? Agora vem o horizontal, é eu aqui e o meu irmão que está do seu lado, atrás de você. Essa conexão entre você e o seu irmão também precisa estar limpo, porque se tiver mágoas em seu coração, ressentimentos em seu coração, você está participando sem honrar o corpo de Cristo. Quando fala corpo de Cristo, está falando de quê, irmãos? Igreja! Você lembra do texto? Cristo é o cabeça, e o que é o corpo? A igreja. Ele está dizendo assim, se você tomar desse pão e do cálice sem honrar o seu irmão, sem honrar o seu irmão, e honrar o seu irmão é sem mágoas em seu coração, sem tristeza, sem indiferença, sem nada, que você está limpo diante daquela pessoa que faz essa jornada da fé ao seu lado aqui, neste lugar. Então quer dizer, você precisa então sondar o seu coração e verificar se tem relacionamentos quebrados. Só para terminar agora, reafirmando nossa aliança com Cristo, só mais um texto e a gente termina para fazer o momento de ceia. Jeremias 31, de 31 a 33, vamos ler? Diz assim o texto: está chegando o dia, aleluia! Está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o meu povo. Não será uma aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu os amasse como o marido ama a esposa, eles quebraram a aliança, diz o Senhor. E esta é a nova aliança que farei com a minha igreja. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo amado. Oh, meu Deus do céu. Você entendeu essa palavra, irmão? Vocês serão o povo amado de Deus. E veja, não há mais agora uma doutrinação de regras, porque ele diz o seguinte: eu porei as minhas leis na sua mente e as escreverei em o quê? Em seu coração. Eu não sou mais conduzido debaixo de regras. Alguém que ainda está debaixo de regras é como se fosse um tocador de vaca que vai batendo, vai, faça isso, você precisa orar, você precisa ir para a igreja, né? Ainda bem que aqui eu não faço isso, em nome de Jesus. Você precisa ir para a igreja, você precisa orar, você precisa fazer isso. Isso é tocador de vaca, é alguém que tem que ficar empurrando para fazer. Isso não é conversão, isso não é transformação. Quem precisa fazer isso ainda não nasceu de novo. Mas quem nasceu de novo é conduzido pelo Espírito de Deus, que colocou as leis em sua mente e em seu coração e faz de forma natural e alegre e firme diante de Deus e diante da igreja. Por isso, reafirmo que minha aliança com Cristo não está baseada em regras, mas no amor e no Espírito. Nossa aliança que reafirmamos hoje, neste momento de ceia, não está baseado em regras, mas em amor e no Espírito Santo. A graça, só para finalizar mesmo, a graça que nos libertou nos enche de gratidão. Vou repetir. A graça que te libertou precisa transbordar o seu coração de gratidão.
A gratidão por Jesus nos leva a perdoar os nossos irmãos. E a nova aliança é amar a Deus e ao meu irmão sem obrigação. Só resumindo toda a mensagem, vou resumir para você nessas 3 frases, a mensagem inteira. A graça que nos libertou nos enche de gratidão. A gratidão por Jesus nos leva a perdoar os nossos irmãos. E a nossa aliança é amar a Deus e amar ao irmão sem obrigação. Que você guarde isso em seu coração. E que hoje seja um momento de reafirmação da sua aliança com Cristo mais uma vez. Feche seus olhos mais uma vez.